Elivaldo Barbosa, a produção de soja ela não pode ser interrompida, né? É uma impossibilidade, já que você tem que obedecer ao calendário do clima, do tempo. Está lá o produto está lá na plantinha e tal. Tem que tirar, não dá para deixar apodrecer lá. Né? É verdade. E este ano o Brasil comemora uma super safra de soja. No país foram mais de 100 milhões de toneladas, 120, se não me engano, segundo o último levantamento do IBGE. E no Piauí, a previsão já confirmada ultrapassa de 2 milhões e 500 mil toneladas de soja. Ou seja, é a maior safra da história e que precisa não só ser colhida, como também ser escoada, vendida, comercializada, para gerar renda para quem produz e divisas para o Estado. Elivaldo, a produção de soja de grãos foi considerado serviço essencial justamente para garantir o abastecimento no Brasil inteiro e no mundo. Nós estamos com Alzir Neto, que é o presidente da ProSoja, e vai conversar conosco a respeito da produção aqui do estado do Piauí. Alzir, presidente da ProSoja, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. A produção continua? Estamos em que etapa nesse momento? Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. A colheita da soja já praticamente finalizou. Nós temos pouco menos de 10% da área que foram plantadas um pouco mais tardiamente. Já estamos no desenvolvimento da colheita do milho e devemos ainda percorrer aí o próximo mês colhendo milho. É uma cultura que a gente planta na sequência da cultura da soja e confirmando, sim, os dados aí, bem similares ao que o IBGE e a Conab têm divulgado. Algo em torno de 2,5 milhões de toneladas de soja e essa soja, ela já está, 90% dela já foi comercializada. Nós já temos, inclusive, para a próxima safra, nós já temos em torno de 25% da soja também comercializada. Esclarecer isso. O que vocês estão colhendo agora já está 90% vendido. O que vocês ainda nem plantaram já está 25% vendido, é isso, Alzir? Isso. O mercado de soja é um mercado global, Gelson. É um mercado, é uma grande commodity, né, que nós sempre fazemos a fixação e o fechamento desses contratos antecipadamente. Então, o produtor de soja sempre precavido com as variações cambiais, com a questão dos custos em geral, ele já fez esse fechamento, já deve ter algo em torno aí. Eu acredito que a nível de Brasil deve ter em torno de 20%, a nível de Piauí a gente deve ter em torno de 25% da soja nova comercializada. Boa tarde, presidente Alzir. O senhor falou aí na parte cambial e na comercialização da safra já de 2021. E em relação ao preparo da terra, a insumos, muitos deles também são importados e aí entra o componente novamente cambial. Como é que vocês já estão convivendo com essa situação? É uma conta bastante complexa, porque 80% do nosso custo ele é dolarizado. Então, nós temos aí algo em torno desses 25% travado. Essa questão cambial, ela interfere no preço da soja em real, né? Nós temos um valor muito alto hoje do preço da soja em real, no entanto, o preço em dólar, ele caiu mais de 30% ao longo desses últimos anos. Tá, Alzir, isso vai afetar, certamente, como você mesmo disse, o preço da soja no mercado, esse custo elevado de produção. Basicamente, vocês vão ter o custo agora para vender na próxima safra. Como é que é repassado esse preço da soja que é produzida no Piauí? A soja, por se tratar de uma commodity, então a definição do preço é uma definição de mercado que tem por base Chicago, a CBOT, que é a Bolsa de Valores de Chicago. Chicago determina o preço da soja para o mundo inteiro. Desse preço é tirado o basis. O basis é um conceito americano que representa de fato o custo. Ou seja, esse preço que Chicago coloca é o preço da soja nos portos.
Nós tiramos o custo e aí se tem o preço real de cada praça. Muito bem. Alzir, como é que está a perspectiva do estado do Piauí? Você falou a respeito da área plantada, segundo levantamentos da Conab e do IBGE, está bem parecido com os levantamentos que vocês fazem no campo. Qual é a perspectiva de que a soja continue sendo, principalmente nesse período de pandemia, o principal produto a alavancar o PIB no estado do Piauí? Olha, nós temos um indicador interno que é o plantio de arroz. Normalmente, as áreas de primeiro ano, as áreas de preparo, que são feitos aqueles primeiros corretivos, como calcário, gesso, enfim, fosfatagem, essas áreas, elas primeiro são cultivadas com arroz, boa parte delas. Alguns produtores usam outras formas de forragem, né, que é o que a gente, no nosso linguajar aqui, a gente fala de amansar a terra. Então, você vê que o Piauí já tem algo em torno de 60 mil hectares aí de arroz, que é já uma projeção que a gente já tem aí para a safra nova, que pode garantir. Tivemos problema com a comunicação do Alzir Neto, falando a respeito dessa situação. Então, Elivaldo, pois não, Alzir, você falava que a partir da produção de arroz, você já tem uma ideia de como é que vai ser a produção de soja no Piauí? Exatamente. A gente tem o arroz como uma cultura de pousio para a soja, nessas áreas mais novas. Então, acreditamos aí que para o próximo ano devemos ter de área nova de soja mais algo em torno de 60 mil hectares, que vai dar algo em torno aí de 8% de crescimento para a soja no estado, em termos de área. É sempre uma pauta presente nas reivindicações da AproSoja e dos produtores de um modo geral aí, os projetos para o escoamento da safra, investimentos na melhoria viária, a construção da ponte lá de Tasso Fragoso. Como essa pauta tem sido tratada em parcerias público-privadas ou até mesmo diretamente com o poder público? O maior gargalo que nós temos ainda é a questão da infraestrutura, né, das estradas. Veja, hoje o que se produz aqui no estado, nós temos mais ou menos uma produção de soja em torno de 3.500 quilos por hectare. E quando falamos de milho, estamos falando em algo em torno aí de 8.500 quilos por hectare. Esses números, se você fizer uma média ponderada aí, vai dar uma produção algo em torno de 5.000 quilos por hectare. Eu sempre costumo dizer, isso daí é o volume que sai, é o volume do escoamento da produção. E existe o volume da vinda desses insumos. Uma área nova, ela projeta aí pelo menos uma área tipicamente de cerrado, com algo em torno aí de 20% de argila, ela precisa de pelo menos algo em torno de 6 a 8 toneladas de calcário, precisa aí de algo em torno de meia a 1 tonelada de adubo. Então, essa questão do fluxo das estradas, ele representa muito para a gente, para garantir os investimentos nessas novas áreas. Então, às vezes, por falta de logística, nós não conseguimos expandir mais o potencial dos cerrados, né? Com os números que nós temos, o cerrado no Piauí ele representa algo em torno de 10 milhões de hectares. E nós só temos explorado algo em torno de 1 milhão. Nós acreditamos que um número que o Piauí deva se consolidar no futuro girando em torno de 4 milhões de hectares, 4 milhões e meio. Alguns otimistas falam em até 6 milhões de hectares. Então, assim, a gente ainda está engatinhando nisso daí por conta dessa falta de infraestrutura. O governo sabe das dificuldades, entende a necessidade dessas estradas, mas efetivamente não tem saído nada para o setor produtivo de uma maneira mais sólida. Nós buscamos essa via das parcerias público-privada para tentar dar um dinamismo maior, né, para a gente conseguir alavancar esses investimentos de uma forma mais rápida, mas ainda assim as próprias parcerias público-privadas elas não têm deslanchado no estado.
Tá certo. Eu quero agradecer, Alzir. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Alzir Neto, presidente da ProSoja. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês aí. Grande abraço. Um abraço, Alzir Neto, presidente da ProSoja, falando a respeito dessa situação. Portanto, uma visão otimista para o crescimento da produção de soja, de grãos no estado do Piauí, Elivaldo Barbosa, apesar das dificuldades de infraestrutura. Correto, Joelson. É o setor que, mais uma vez, vai enfrentar a crise de forma competitiva. A exemplo do que aconteceu em outras oportunidades, a mais recente na crise financeira mundial de 2008 foi exatamente o agronegócio que tirou o país de uma consequência mais drástica. E seguramente já está sendo o agronegócio brasileiro o setor mais pujante, referência para que o país enfrente de forma organizada essa estagnação da economia, porque é um produto primário. Vale tanto para as relações internacionais de mercado, como também para o abastecimento interno. Então, é a âncora verde da economia e vai continuar sendo a principal arma para o país enfrentar crises como esta que estamos vivendo, que não sabemos ainda nem ao certo as consequências que ela terá na economia.